E a gente segue daqui do Multicenter Sebrae com o nosso podcast com o Sebrae Você Pode Mais, edição especial Transformar Juntos, nesse evento que reúne gente de várias partes do nosso estado do Maranhão e de outros estados brasileiros que vieram compartilhar conhecimento, falar de inovação, falar de tecnologia, falar de responsabilidade e falar, claro, dessas mudanças climáticas que envolvem todo o nosso planeta, né? Uma preocupação que deve ser da humanidade. Foi esse tema que foi abordado pelos palestrantes que estão conosco hoje nesse episódio do nosso podcast. A gente vai falar sobre mudanças climáticas e os impactos nas cidades. Por isso que a gente recebe agora o André Schilini, que é diretor técnico do Sebrae de Mato Grosso. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Ô Andressa, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui falando com vocês, falar com os ouvintes, com o Sebrae. Vocês, nós, todos podemos ir mais longe. E nós temos uma premissa dentro do Sebrae. O sistema Sebrae trabalha como um ecossistema. E como um ecossistema de desenvolvimento de territórios e cidades, todos vão para frente. Então, com o Sebrae, nós queremos que todo o território se desenvolva. E com essa perspectiva, nós vamos falar de sustentabilidade. Porque assim como inovação, competitividade, tecnologia, inovação, a sustentabilidade é um conceito e uma premissa básica para os negócios, para territórios e cidades resilientes poderem cada vez mais ser ambientes que recebam empresas para que possam empreender nessa nova economia, numa economia que está em descarbonização, está em transição energética e precisa de empresas conscientes, cidadãs, uma sociedade cada vez mais presente. Você falou muito bem de responsabilidade e que todos nós sabemos a nossa responsabilidade nessa grande engenharia social que é a nossa vida aqui na Terra. Então é um prazer estar com você e falar um pouquinho do trabalho do Sebrae, o Centro Sebrae de Referência em Sustentabilidade, aqui com vocês no podcast. O prazer é todo nosso. E a gente recebe também o Marcos Wortmann, que é ambientalista, cientista político, mestre em Direitos Humanos pela UNB, tem muita experiência na área e vai compartilhar conhecimento conosco. Seja bem-vindo, Marcos. Obrigado, Andressa. É um prazer estar aqui com você, com os nossos telespectadores, nossos ouvintes. Aqui esse é um momento muito valioso e aqui como representante da sociedade civil, do Instituto Democracia e Sustentabilidade, eu fico muito feliz de ouvir tudo aquilo que está sendo dito, tudo aquilo que está sendo debatido, todas as soluções que estão sendo apresentadas nesse momento, porque a gente sempre diz, mudanças climáticas são uma realidade, é virar a página de um capítulo, uma forma de viver e abrir outra, não é fechar o livro, né? A gente pode olhar as coisas com muita esperança, né? E eu acho que a gente está agora prestes a abrir um capítulo muito interessante para o Brasil e para o mundo, um capítulo onde a gente vai poder repensar muitas relações sociais, a forma que as decisões são tomadas, e a gente vai se adaptar, porque é isso que a humanidade sempre fez, né? As soluções estão aí, muitas delas estão colocadas para as empresas, para as comunidades, para as prefeituras, os governos estaduais. É uma responsabilidade, como bem o André nos lembrou, compartilhada, como bem você trouxe também. E é uma responsabilidade que eu sempre digo, que ela é de todas as pessoas. Mudanças climáticas, ela implica responsabilidade do indivíduo, da família, da sua rua, da sua comunidade, da sua cidade, do seu estado, do seu país e nós todos como humanidade. Tudo aquilo que puder ser feito, mesmo pouco, é muito. Se nós pensarmos que nós somos 220 milhões de pessoas. Então tem muito para a gente fazer e todas as pessoas podem fazer algo. A gente veio aqui conversar um pouco sobre isso, também conversar sobre políticas públicas, também conversar sobre isso que agora o Brasil está recebendo, que é um momento extremamente importante na humanidade, que é a COP30, em Belém, aqui pertinho de São Luís, né? Onde todas as metas nacionais vão ser revistas, né? A gente, inclusive, vai ter que sentar um pouquinho no banquinho do pensamento, que como humanidade a gente não deu conta ainda, então a gente vai ter que se esforçar mais. Estamos de recuperação. Mas tem muito que a gente pode fazer e a hora de decidir é agora. Eu queria muito falar exatamente sobre esse tema, dessa questão dos impactos, de fato, na nossa sociedade, porque a gente fala de mudança climática já tem um bom tempo, né? É uma expressão que a gente escuta falar
já há um bom tempo. Mas às vezes se questiona sobre, de fato, se esses impactos eles estão sendo significativos. Às vezes quando se faz um encontro, se define metas, se estabelece metas, e essas metas, elas não são alcançadas em sua totalidade. Esse pouco que a gente conquistou até agora, faz a diferença, André? Bom, primeiro eu queria só colocar um ponto que é importante. Não basta sabermos qual é a nossa responsabilidade, se não tivermos um compromisso para ação. Acho que esse é um grande chamado que o nosso embaixador André Corrêa do Lago traz para todos nós. Ele é o embaixador que lidera o Brasil na Conferência do Clima, e é o compromisso para a ação. Não adianta saber que somos responsáveis, os nossos atos aqui vão influenciar no futuro, um futuro presente daqui 2, 5, 10, 15, 20 anos, se nós não tivermos um compromisso para a ação. Então, muito importante nós pactuarmos, cada um dos entes federados, seja o Brasil como federal, seja o estado, seja o município, seja iniciativa pública, privada, paraestatal, nacional, internacional, academia, instituições financeiras, todos têm que ter um pacto para com essa descarbonização da economia. O Brasil tem uma grande oportunidade de liderar essa transição verde. Não só porque nossa economia, nossa matriz energética, mais de 80% é hídrica, é matriz verde. As empresas do Brasil, se eu fizer um cálculo da pegada ecológica, da soja produzida no Brasil, da carne produzida no Brasil, mesmo que faça as emissões, a pegada de carbono é muito menor de qualquer outra nação no mundo. Seja dos Estados Unidos, que produz, exporta soja e milho, seja de outros países que exportam a carne, porque nós temos uma economia verde como um todo. Agora, nós estamos sentindo os efeitos das mudanças climáticas. Eu sou de um estado que é um estado continental, o terceiro maior estado da federação, são mais de 900 mil quilômetros quadrados. Lá são 3 biomas: Pantanal, Cerrado e Amazônia. Mais de 50% é Amazônia, 51% é Amazônia. E aí o que acontece? Nós temos um bioma que ele é único no mundo, que é o Pantanal. E é um bioma que está sentindo os efeitos não só do aumento das temperaturas, da seca, porque por mais que tenha o ciclo da cheia, da seca, da vazante, todos aqueles ecossistemas que ali vivem, nós sofremos com a diminuição da água. E um outro aspecto, cada vez mais a nossa produção ela tem que ser uma produção irrigada, não só porque por mais que tenhamos um ciclo pluviométrico de chuva regular, ela está em certa medida ou em excesso ou em escassez em algumas áreas. Isso traz também um desafio para a irrigação. Não só isso, tem diversas outras variáveis que eu podia estar aqui destacando. Mas o que a gente vê é que o que se discute hoje não é tratar a causa, mas os efeitos das mudanças. E esse talvez seja o maior desafio da humanidade hoje, porque os países, numa discussão de patriotismo, nacionalismo, está muito mais voltando para si e pensando muito menos no todo, já que todos nós estamos nessa grande espaçonave chamada Terra. Então, quando a gente tem os acordos com esvaziados, com a ausência de países como a China, como a Rússia, como o próprio Estados Unidos, que são os maiores emissores do planeta, a gente vê que realmente nós temos um caminho árduo para perseguir, porque os compromissos eles deixam de ser alcançados na sua totalidade, já que nós estamos falando de indicadores mundiais, que é com relação à redução desse aumento da temperatura em 1,5 grau. Um outro ponto que também trago é com relação a essas mudanças climáticas e que traz as mudanças para a sociedade. Então, quando a gente fala de deficiência de saúde, e aí o Brasil que já tem uma deficiência na saúde pública, com o sistema de saúde, vai acarretar ainda mais com as doenças tropicais ou subtropicais. Quando a gente tem escassez de água, ainda imagina se a água já não era tratada e você tem a escassez de água. Mais ainda, quando você tem produtos alimentícios com cada vez mais componentes químicos ou que tem que fazer correções de alimentação. Então você já tem um desequilíbrio nessa alimentação. E tudo isso traz diversas outras comorbidades do próprio, ou seja, físico, motor ou cognitivo ou neurológico das pessoas. Outro aspecto que eu trago é para com as empresas, porque cada vez mais os negócios elas tendem a ter uma fragmentação, uma ruptura quando você não tem um pacto compartilhado entre as nações.
que muitas das vezes vem como regra uma barreira não tarifária, uma regra mercadológica, muito mais para inibir a comercialização do produto do que simplesmente você estabelecer cadeias globais de fornecimento, outras coisas dessa natureza. O que a pandemia nos mostrou algo muito importante. O mundo ele é um só. O mundo é pequeno. Então, uma pandemia que acontece num país, ela rapidamente Se espalha para todo mundo. O tempo de resposta tem que ser igual e combinado com todo mundo. Não dá para cada um tomar suas medidas. A mudança climática tem que ser o mesmo movimento. Não é porque ela vai intensificar daqui 50, 100 anos, nós não devemos fazer um trabalho coordenado. E por que essa consciência não chegou ainda, Marcos? Assim, de fato, para que a gente tenha essa agilidade em atitudes que possam ser transformadoras. Olha, Andresa, a minha avaliação é a seguinte. Quando a gente está aqui no Brasil, a gente tem que sempre pensar a partir de onde a gente está, né? A gente está num momento ainda que a nossa democracia ela está amadurecendo. Nossa democracia é quase como se eu fosse ainda um adolescente, testando seus limites, entendendo o que são as suas liberdades e o que são as suas responsabilidades, né? Tem um ponto muito importante para a gente pensar, que é o seguinte: esse momento que a gente está vivendo na história do Brasil, esse ano agora, 2025, é a experiência social de uma democracia com maior longevidade na história do Brasil. Sabe quantos anos? 36. Muito pouco. Em 200 anos que nós temos, 203 anos que nós temos, né, de independência, nós nunca tivemos sequer 40 anos de uma democracia. E por que eu falo uma democracia? Qual que é a grande diferença? Uma democracia é um lugar onde nós somos livres para expressar as nossas opiniões, para escolher o nosso futuro e responsáveis, exatamente, por esse futuro. Esse é um exercício que a gente está aprendendo como país. O que isso significa na prática, gente? É importante a gente lembrar desses exemplos. Significa que nunca na história do nosso país, avós e avós, pais e mães, netos e netas, sentaram numa mesma mesa de jantar e conversaram juntos com toda a liberdade e com toda a responsabilidade para falar, por exemplo, sobre educação, para falar sobre segurança, para falar sobre saúde, para falar sobre mudanças climáticas. Sempre em algum momento na história de uma dessas gerações, teve alguém que decidia por eles, que não eram eles. Então, por isso, o Instituto Democracia e Sustentabilidade sempre preza pela relação entre esses dois polos, que são interdependentes. Nós não acreditamos que a gente vai conseguir atingir a sustentabilidade que a gente precisa sem uma democracia madura, plena, sem instituições consolidadas. E por que isso? Porque mudanças climáticas, Andresa, não é responsabilidade do Estado, não é responsabilidade do governo, nem das empresas, é responsabilidade da humanidade. Todas as pessoas têm uma responsabilidade nisso, seja no seu padrão de consumo, seja no seu voto consciente, seja na sua ação cidadã. E isso é um ponto muito importante. Todo mundo aqui que já trabalhou no setor público sabe disso. O setor público no Brasil é uma máquina pesada. É difícil você conseguir dar resultado. Eu já fui administrador de cidades. Tem hora que você tem que se sacrificar, gastar dinheiro do seu bolso para conseguir entregar alguma coisa. Todo mundo que já foi aqui servidor de verdade, com amor à camisa, sabe do que eu estou falando. Sabe dos desafios, né? Diários. Desafios, que a gente só chega até determinado ponto, mas quando a gente chama a sociedade, abre as portas e fala, vamos fazer juntos, as pessoas vêm. Eu sinceramente acredito, Andresa, que a gente está muito perto desse momento. Eu tenho muita esperança. Toda essa crise que está acontecendo no Brasil é uma crise para a gente repensar, abrir um outro capítulo. São vários momentos que convergem e eles vão convergir no momento de falar, gente, a gente pode pensar um pouquinho diferente, não tem problema, mas todo mundo quer morar num lugar melhor. Então vamos trabalhar junto. Eu acho que é muito perto desse lugar que a gente está chegando. Então eu tenho muita esperança. Vamos falar agora exatamente sobre essa questão do lugar e da responsabilidade. Tocamos aqui num dos assuntos que termina sendo o foco também da nossa discussão, que antecede aí a COP30, que vai acontecer aqui pertinho do nosso estado do Maranhão. No debate mais cedo, né, num painel apresentado aqui no Multicenter Sebrae, foi destacado que o Brasil teria que apresentar alguns eixos considerados importantes, como, por exemplo, dizer que a Amazônia brasileira, é nossa, e não devemos aceitar interferência de ninguém que venha de fora,
que a Amazônia tem direito ao desenvolvimento e a uma vida melhor, que proteger a população indígena, por exemplo, e garantir os direitos a esse povo tem que ser algo levado em consideração, e até fazer um inventário dos recursos naturais da Amazônia. Afinal de contas, está aumentando, está diminuindo? No meio de toda essa discussão, André, eu queria discutir com você agora, debater com você e saber a sua opinião sobre o papel do Brasil nessa discussão. Quando se coloca aqui na mesa, por exemplo, uma ideia de que o Brasil precisa fazer muito mais, embora a gente tenha agentes poluentes, poluidores em outros ambientes externos, né? Qual seria essa responsabilidade que pesa para o Brasil e como que o Brasil tem que se comportar nessa discussão internacional? Bom, primeiro que eu concordo integralmente com o que você acabou de relatar. Temos que realmente pensar que a Amazônia é dos brasileiros, mas tem uma Amazônia internacional. São 9 estados que tem a Amazônia. Então nós não podemos dizer que a Amazônia é do Brasil. A Amazônia, sobretudo, é da América Latina. Então, se a gente fala assim de Amazônia, a América Latina é a Amazônia, né? Grande parte da floresta amazônica. Mas nós precisamos entender que é floresta tropical. E aí, floresta tropical não é só o Brasil ou a América Latina que tem floresta tropical. Tem outros países que têm florestas tropicais também. Então, essa é uma discussão que precisamos pensar no modelo de desenvolvimento para florestas tropicais. Isso sim precisa ser uma agenda debatida com esses países que têm florestas tropicais. Não pode o Brasil adotar uma política para uma floresta tropical diferente de outras florestas tropicais, já que a floresta é um ativo da natureza que pertence ao planeta, já que nós estamos falando que tudo é de todos. E imagino eu que são divisões políticas imaginárias. Quem está ali empreendendo não vê que tem uma linha dividindo no Brasil da Venezuela, o Brasil da Guiana, o Brasil da Bolívia. Quem está ali, ele está ali vivendo e juntando as forças que tem para sobreviver. Tem às vezes o Estado não chega ali. Às vezes é ele com a sociedade, com a democracia, com a moral, com a ética, com os valores que eles têm para poder fazer aquele desenvolvimento local e sustentável. Por isso, acima de tudo, eu trago essa visão de ecossistema. Estamos em territórios empreendedores, em ecossistemas vivos, em que não pode haver desequilíbrio, um sobrepondo o outro. Todos com seu papel muito bem definido e delimitado, respeitando as partes, buscando o melhor para o todo. Agora eu vou falar só como eu, Sebrae, uma instituição de desenvolvimento que apoia o pequeno negócio, apoia sobretudo o desenvolvimento local sustentável. O que nós estamos fazendo, o que nós estamos pensando para com o Brasil, que vai sediar a Conferência do Clima, para um Brasil que pode ser líder mundial, mas um Brasil que também precisa fazer o dever de casa. A gente entende que nós temos uma jornada. Assim como são conceitos novos que se moldam a cada ano que passa, são conceitos novos, e a ciência assim mesmo, tem teorias que vêm novas, refutam, hipóteses que são testadas, validadas, e novos conceitos que vão surgindo. É assim que é a ciência, né? E aí, do ponto de vista do Sebrae, nós acreditamos que primeiro todos têm que ter a sua identidade. De novo, Mato Grosso, o estado que eu sou, são 43 povos indígenas. O Brasil é a maior nação do mundo que tem povos originários. Não tem nenhum outro país do mundo que tenha a diversidade étnica que o Brasil tem. Então, a primeira coisa é respeito a essa diversidade étnica. Então, diversidade é um tema que caminha junto com a sustentabilidade. Quando a gente fala de biodiversidade, é a diversidade biológica, da genética, da fauna, da flora, dos serviços ecossistêmicos. Então, quando a gente fala de mapear o território da Amazônia, é mapear todos os serviços ecossistêmicos que a nossa floresta tem. De água, de humo, de genética animal, genética vegetal, de princípios químicos, fármacos, tudo. Porque isso é algo que nós temos. Se a China hoje pirateou o pacu, produz pacu em cativeiro, se a China importou do Brasil jabuticaba, para plantar jabuticaba, em uma importação legal, Marcos, para plantar jabuticaba, produzir, comercializar, desenvolver produtos químicos, fármacos. Então nós temos que primeiro preservar os ativos que nós temos, para que nós possamos fazer uso desses ativos. Tem um livro chamado Abundância. O Brasil é um país muito rico e abundante. Vemos mesmo. Talvez nós vemos sempre o copo meio vazio, a gente não vê o copo meio cheio.
né? A gente talvez escute aquilo que a gente não tem, mas não olhamos aquilo que nós temos. Muitos países não têm. Quando você viaja a qualquer lugar do mundo, você não tem a liberdade que foi falada, as riquezas naturais que o Brasil tem, as belezas naturais, mas a gente talvez pouco está preservando, pouco estamos cuidando daquele patrimônio que nós temos já, que é de todos. E quando a gente fala que é de todos, a gente não tem dono, não fala assim, é de alguém. Às vezes esse é um conceito ainda muito novo para o brasileiro. Quando é de todos, ninguém cuida. Se alguém cai na rua, quem que vai acudir? Se alguém jogou um lixo no chão, quem que vai limpar? Um exemplo de cidadania que eu vejo é o Japão. O Japão, se tem uma sujeira, é porque não tem ninguém morando ali. Porque se tivesse a própria alguém... sociedade cuida do país. O que nós aprendemos na COP? Acabou os jogos da seleção japonesa, a própria torcida estava limpando os nossos estádios. Essa é uma consciência cidadã. Alguém tacou fogo no meio da cidade. As pessoas passam com o carro e acham que em algum momento algum bombeiro vai parar ali para estancar aquele fogo. Quantas pessoas param para apagar o incêndio? Nós abolimos nos nossos veículos o extintor de incêndio. Mas veja, se tivesse extintor nos carros, as pessoas podiam levantar e apagar o incêndio na hora que estivesse ali, pegando fogo na floresta, no mato, qualquer lugar. Então, às vezes, são alguns hábitos, algumas boas práticas que podem ser desenvolvidas que vão mudar o comportamento de uma sociedade. Com coisas simples. Que, às vezes, o compromisso meu realmente vai ajudar, de pequenas em pequenas atitudes, a fazer um grande movimento para mudanças climáticas. Marcos, e qual é a sua opinião a respeito desse assunto, né? Dessas boas práticas que podem ser implementadas? Você daria alguma dica para as pessoas que estão nos acompanhando agora, gestores ou empreendedores, de como é que a gente pode, de fato, avançar nesse debate? Andresa, esse ponto que a gente está falando da Amazônia é um dos pontos mais importantes que a gente poderia falar. E trazendo aqui, fazendo uma ponte com tudo que o André falou, que eu concordo em gênero, número e grau, é interessante a gente fazer uma analogia. Quando a gente fala assim, a Amazônia é nossa, ela é nossa. A parte da Amazônia, né, que está dentro do Brasil, ela é nossa, é verdade. Como a parte da Colômbia, que está dentro da Colômbia, é da Colômbia, do Equador, da mesma maneira, da Bolívia, do Peru, da Venezuela, da Guiana, do Suriname, da Guiana Francesa. Muito bem. Mas ela é nossa para a gente fazer o que com ela? O que a gente quiser? Onde está a liberdade e a responsabilidade? Esse é um ponto muito importante. Porque se a gente pensa, por exemplo, uma casa. Eu tenho a minha casa, eu faço com ela o que eu quiser. Mais ou menos, né? Você tem que pagar o imposto do IPTU, você tem que pagar a sua conta de luz, você tem que pagar a sua conta de água, né? Você tem que manter a sua casa limpa ali. Se deixar de cuidar, tem consequências. Tem consequências. Sobretudo se eu pensar, por exemplo, um prédio, né? Que é uma estrutura interligada, onde toda a estrutura, uma depende da outra, exatamente como é o nosso planeta. Eu posso pegar lá a minha casa, tacar fogo nela? Eu não posso fazer isso. Porque senão eu vou atingir os outros, que não tem nada a ver com as decisões que eu tomei. Então, quando a gente fala de Amazônia, isso é a primeira coisa que a gente tem que pensar. E falando, por exemplo, um exemplo muito bom que o André trouxe, né? Nós precisamos quantificar, a gente precisa entender algumas das coisas do que significa esse patrimônio da Amazônia, né? Existe um pesquisador brasileiro, talvez pouca gente conheça ele, dos nossos ouvintes. O nome dele é professor Carlos Nobre. Ele é um dos maiores climatologistas do mundo. E o trabalho dele no IPCC, o Painel Intergovernamental das Mudanças Climáticas, recebeu o Prêmio Nobel da Paz. É o maior reconhecimento à ciência do mundo. E o que ele dizia? Qual foi a grande descoberta dele? Primeiro, que os rios voadores, a umidade que a floresta amazônica gera, não ficam só no Brasil. Abastecem vários países. A Amazônia do Brasil abastece a Bolívia, o Peru, o Paraguai, a Argentina e abastece todo o nosso Brasil também. Quando a gente faz a conta, a gente sabe hoje o quê? Que 270 milhões de pessoas de vários países dependem de como vai ser a gestão ambiental da Amazônia. Já imaginou isso? Ou seja,
A gente tem uma responsabilidade gigantesca com esse condomínio de A pessoas. responsabilidade seria, então, maior para o Brasil, na sua avaliação? Claro, porque hoje nós temos parte muito maior do que os outros países. Se nós cuidarmos bem, esse bom exemplo vai servir a muitas pessoas. Se nós cuidarmos mal, esse mau exemplo vai atingir muitas pessoas. Só para te dar um dado, hoje nós temos 300 bilhões de litros de água que saem do rio Amazonas em direção ao oceano. Se eu não me engano, a cada mês. Os rios voadores têm 3 bilhões a mais. Alguém aqui já viu o que é o tamanho do rio Amazonas? Os rios voadores vão além dele e levam água pelo Cerrado, levam água pelo Pantanal, pelos Andes, aqueles glaciares todos, aqueles montes nevados que depois derretem, viram córregos e voltam, alimentam a Bacia do Prata e vão chegar, por exemplo, em Itaipu, que é onde, só na Bacia do Prata, 67% da geração de energia hidrelétrica do Brasil, 50% daquela água vem da Amazônia. Já imaginou se a gente não cuida bem, como é que a gente vai gerar energia? Por exemplo, né? Então são muitas camadas de responsabilidade que a gente precisa ter. Sem esquecer, claro, da diversidade que bem aqui o André lembrou e do que você também falou, né, Andresa? Da dignidade, da qualidade de vida das pessoas que moram na Amazônia. Tem uma coisa que a gente precisa entender, que é o quê? Se nós repetirmos aquilo que foi feito na história do Brasil, de novo na Amazônia, não vai dar certo. O que a gente fez quando os portugueses chegaram ali na Mata Atlântica? Desmatamos mais de 90% da Mata Atlântica. Hoje nós temos um pouco mais de 10% por causa da regeneração. As matas primárias são 8%. Nós matamos 92% daquele bioma. Isso não é sustentável. O que nós estamos fazendo hoje com o Cerrado, que virou o grande celeiro de produção de alimentos? Nós desmatamos 52% do Cerrado. E com a Caatinga, também uma proporção muito grande. Hoje, talvez pouca gente sabe, mas desde o ano passado, nós já temos um deserto no Brasil, sabia? Fica exatamente entre a fronteira da Bahia com o Pernambuco. Por quê? Um deserto é uma forma de você aferir. Quão seco fica? Quanto que chove lá? Sabe que tamanho que é? Um distrito federal. Uau! E desde os anos 70, a Caatinga, que é uma vegetação lindíssima, maravilhosa, ela cresceu para dentro do Cerrado um Espírito Santo de áreas que eram cerradas se tornaram semiáridas e áreas que eram semiáridas se tornaram áridas. Ou seja, a gente precisa entender esse processo todo, como ele se ramifica, e entendendo assim a gente vai ter dimensão da nossa responsabilidade, inclusive para trazer qualidade de vida para as pessoas. Porque não é reproduzindo um modo de vida de outro lugar, é encontrando uma forma de vida para elas, naquele lugar onde elas vivem, onde nasceram, onde gostam de morar, que tem a ver com a identidade daquele lugar. André, a gente fala aqui sobre esse assunto tão importante, mas claro que a gente precisa falar de desenvolvimento também, né? Afinal de contas, você até está aí muito próximo aos pequenos empreendedores, aos empreendedores do nosso país, especialmente da sua região, né? Eu queria que você falasse para a gente como é possível garantir esse desenvolvimento sem trazer tanta destruição para as nossas áreas, para os nossos espaços aí que precisam dessa preservação. Uma excelente pergunta. E traz uma oportunidade até para a gente falar um pouquinho de Mato Grosso, né? Bom, eu sou de um estado que é o terceiro maior estado da federação. Ele está atrás da Amazônia, do Pará, e aí temos Mato Grosso. Em dimensões continentais, Mato Grosso é o tamanho da Alemanha, Inglaterra e Itália juntos. Então você veja o tamanho do estado de Mato Grosso. Tem 3 biomas, mais de 50% é a Amazônia. Temos o Cerrado e o Pantanal. Mato Grosso exporta mais de 98% do que produz. São 3.700.000 habitantes do estado. E é um estado que contribui sobremaneira para a segurança alimentar do planeta. Então, se muitas nações têm o que comer, que Mato Grosso consegue alimentar essas nações. Se fosse considerado um país, seria o terceiro maior exportador de alimentos. Ele perderia para os Estados Unidos, Brasil, e aí seria Mato Grosso, exportador de alimentos. Tem a capacidade, Marcos, de triplicar a produção de alimentos, sem derrubar um pé de árvore, integrando
pecuária, lavoura, floresta, em um modelo de desenvolvimento sustentável. E muitas empresas hoje que exportam, porque nós não conseguimos exportar ou receber a chancela de alguns países para comercializar, se não tivéssemos as boas práticas da produção. Seja no rebanho bovino, seja da soja, seja do milho ou de outras matrizes econômicas. Eu estava até falando da pandemia, das cadeias globais de valor, né? Existe na economia mundial cadeias globais de abastecimento. Assim como a China era considerada há muito tempo e ainda é a indústria do mundo, o Brasil ainda é o celeiro do mundo. Os Estados Unidos também é. Mas o Brasil tem uma diversidade muito maior do fornecimento de matrizes alimentares e de países que comercializam os produtos do Brasil. Isso talvez seja uma grande vantagem competitiva que o Brasil tem. Que o Brasil dialoga com diversas nações. O Brasil pode comercializar os seus produtos para vários países do mundo. Não necessariamente ficar dependente. Sem ter dependência, mas isso é uma questão de estratégia. Podemos ser dependentes da China ou não. Podemos abrir mercado ou não. Agora, como eu disse, é importante nós precificarmos muito bem o nosso produto. Como eu disse, o que determina o valor da soja ou o valor do milho? Quem que bonifica se eu estou produzindo de forma limpa ou não? Se o preço é considerado por Chicago. É Chicago que determina o preço ou índice das commodities de alimentos, por exemplo. A soja do Brasil vai ter o mesmo valor da soja de qualquer outro. Se eu tiver uma pegada de carbono maior ou menor. Alguém vai pagar mais para eu preservar? Então nós temos que quantificar para calcular essa pegada de carbono e ser um valor na pauta das exportações do Brasil. Porque tudo no mundo tem que ser baseado no carbono gerado. Então, se eu vou vender a carne, qual é o carbono associado àquela carne? Se eu estou vendendo o milho, se eu estou vendendo a soja, qual que é o carbono? Nós precisamos auferir, então nós temos que avançar em tecnologia para isso. E como que isso vai vir? Pelo sistema financeiro global. Então, o que nós precisamos trabalhar é a regulamentação para o sistema financeiro trazer um valor e trazer crédito, trazer credibilidade para essa produção mais consciente. Porque acontece, qual que é a corrida, a próxima corrida armamentista? Não vai ser bélica, né? Vai ser da água e da produção de alimentos. Aí alimento o quê? Alimento natural ou alimento sintético? Porque hoje você tem empresas que tem lá sem leite, no milk. Aí você tem empresas que simulam vou dar um exemplo. Tem uma empresa que é inclusive do Bezos, que é da Google, que ele faz a carne sem ser carne. Que ele comercializa a carne de tartaruga sem ser tartaruga. Mas tem o mesmo sabor, tem o mesmo paladar, mesma textura, mesma cor, que se assemelha à tartaruga. Mas é produzido no laboratório. Mas o semelhante não é igual, exatamente, né? Não gera a mesma, o mesmo resultado, né? Que o natural, né? Poderia ter esse valor, aí, né? Você vai dizer para a pessoa que está com fome que ela vai deixar de comer? Ela precisa se alimentar. É a alternativa. Então nós precisamos estabelecer parâmetros para isso, e aí sim eu acho que é realmente uma justiça climática, uma justiça social. Quando nós temos uma produção limpa, uma produção justa, uma produção consciente, com inclusão socioprodutiva, preservando as vantagens comparativas, as identidades regionais, o valor dos produtos. Porque o que você vê hoje quando você vai para Hong Kong ou para a China é uma gôndola de supermercado com castanhas brasileiras exportadas por empresas europeias. Quando você vê café exportado pela Europa, produzido no Brasil, e não é uma empresa brasileira exportando chocolate e qualquer outro subproduto. Então isso sim é algo que precisa ser rediscutido eles ganham em cima daquilo que é nosso, geopolítica, né? Econômica mundial. Porque como nós falamos, e aí só para concluir o raciocínio da pandemia, a gente saiu do modelo de global sourcing para local sourcing. Então, se nós temos que ter a produção mais próxima, near global, mais próxima do mercado consumidor, nós temos que ter as nossas empresas, marcas brasileiras, exportando os nossos produtos. Onde quer que o mercado consumidor esteja, no modelo near global.
tem que organizar a casa para vencer Não nesse adianta mercado eu achar que eu competitivo. estou levando a indústria poluidora para a China, quem vai pagar esse preço? Não adianta eu levar a indústria de alimentos do Brasil, quem vai pagar esse custo? Não adianta eu levar uma indústria de alta tecnologia, intensiva em alta tecnologia, quem vai pagar a extração mineral? Então tudo isso precisa ser rediscutido numa nova reengenharia global. Agora precisamos fazer os enfrentamentos. Quanto estão dispostos a pagar essa conta? Eu quero agradecer muito a sua presença, André, Marcos, vocês que contribuíram bastante para esse debate. A gente agradece, né, esse momento de compartilhar informações aqui no Multicenter Sebrae, na cidade de São Luís. Muito obrigada pela presença. Obrigado. Agradeço. Obrigado. Grande prazer estar contigo. E a gente segue por aqui, diretamente do Multicenter Sebrae, para transformar junto com você que está aí nos acompanhando. Aguarde o próximo episódio do nosso podcast. Com o Sebrae, você pode mais.